Fala rapaziada, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Gui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre frete volumétrico, reensaio, tudo o que você precisa saber sobre esse método de envio para que você não receba surpresas na hora do envio, uma cobrança a mais, para você se preparar nesse método de envio, tá? Eu nunca fui te falar muito sobre esse método de envio porque não era algo frequentemente utilizado pelo pessoal, tá? Porque na época que eu fiz todos os tutoriais, o curso gratuito de importação, como o nosso foco de importação era roupa, a gente nunca precisou utilizar envio volumétrico. Mas depois que o pessoal começou a comprar umas coisas maiores, umas peças de computador, eletrônicos, MacBook, peças de computador, acabou que o pessoal começou a recorrer a envios volumétricos e começou a gerar muita confusão recentemente. Por isso que por anos a gente nunca viu tanta reclamação sobre assaltos e roubos e cobranças a mais, e agora de repente é muito comum ver isso, porque o pessoal nunca aprendeu corretamente como funciona um frete volumétrico, tá? Não vou negar aqui e dizer que o agente de compras é perfeito, que ele não possui erro, longe disso. Quem acompanhou os últimos vídeos sabe que teve várias coisas que eu reclamei, que eu cobrei melhorias, que eles mudaram algumas coisas, que eles melhoraram algumas coisas, mas claro que eles ainda não estão 100%, e ainda assim acontecem alguns erros por parte deles, coisa que a gente está tentando lutar aí para eles melhorarem, porque se eles não melhorarem, existem outros agentes que estão dispostos a melhorarem. Mas vamos lá falar um pouco sobre frete volumétrico. O que acontece? Quando você vai enviar, eu vou utilizar de exemplo o CSS BY, mas só para deixar claro, o envio volumétrico também existem em outros agentes, e essas reclamações que você costuma ver no meu Discord do pessoal reclamando que o CSS BY tá metendo louco, tá roubando, que foi assaltado, sei o que. Eu recebi algumas coisas no Instagram, algumas mensagens no meu Instagram da Fugazi, de pessoas falando: Gui, eu abandonei o CSS BY, fui pra um agente X e passei por esse problema tal e tal e tal e tal. Eu não tô falando sobre, eu não tô fazendo anúncio, eu não tô fazendo comunicado, porque eu não tenho parceria com esses agentes, eu não utilizo o serviço desses agentes, e eu sair postando algo que eu não sei completamente, eu acho que seria sacanagem. Tanto é que no último vídeo lá que eu fiz sobre o seguro, que eu falei que, por exemplo, a HubBuy não cobria, depois o pessoal que usou falou: não, Gui, o site deles está errado, né? Inclusive eu até entrei em contato com o dono da HubBuy, ele falou: não, sim, nós estamos cobrindo e tal. Eu depois, naquele próprio primeiro vídeo, eu coloquei um comentário fixo, que eu falei: pô, errei. E depois no vídeo seguinte, eu fiz os primeiros 10 minutos do vídeo, eu falei sobre aquilo e tal. Então, óbvio que se eu aqui chegar e falar: rapaziada, recebi reclamações tal desse agente aqui, pô, não é confiável. Cara, eu estaria no erro. Mas só pra deixar claro, essa questão de envio de fretes, eu recebi no meu Insta reclamações de outro agente de compras, de outros agentes de compras, que a pessoa saiu do CSS BY porque tava com um problema no atendimento no CSS BY, que tava recebendo cobranças extras no CSS BY, foi pra esse outro agente, também tá com os mesmos problemas. Ele falou: pô, Gui, avisa o pessoal. Eu falei: cara, eu não utilizo esse serviço e tal. Se eu sair falando o que você me falou, os caras vão achar que eu tô querendo meter o louco e denegrir a imagem do outro agente, então não vou falar nada, mas bom saber. Agora, um agente que eu já vi isso acontecendo, que eu recebi essa semana um relatório disso, e é um agente que eu já utilizei, que eu sei que eles fazem isso, é o SuperBuy, tá? Essa questão de cobrança extra de fretes volumétricos. Mas vamos lá, como que funciona os fretes? Então vamos lá. Quando você vai despachar algum produto, editor, coloca aí a tela de calculadora lá, o Cost Calculator do CSS BY. Quando você coloca lá, por exemplo, 0 gramas Brasil, só para você ver a lista de fretes pro Brasil, vocês vão ver que lá vai ter alguns fretes, FJ, JD, PRC, SAL e por aí vai. E você vê que do lado do nome vai ter tipo Pure Weight ou volumétrico, né? O que acontece? Existem basicamente duas modalidades de frete: o frete volumétrico e o frete peso puro. Gui, qual que é a diferença desses fretes? O frete volumétrico, ele leva em conta o volume do pacote, e o frete peso puro apenas considera o peso do pacote. Simples assim. Geralmente os fretes peso puro são um limite de peso menor, ou dependendo se for um frete mais econômico, pode ser um peso bem grandão, tipo um sal da vida que aguenta até 20, 30 quilos. Mas eles, às vezes ele tem alguns limites de dimensões, para o pessoal não aloprar e despachar uma geladeira vazia, uma carcaça, sei lá, um para-choque, né? Apesar que tem gente que tá conseguindo despachar para-choque, mas enfim, tem o frete peso puro, que é apenas levado em conta no cálculo do envio o peso do pacote, e o frete volumétrico, que eles levam em conta as dimensões, o volume do pacote, porque para você calcular o volume você precisa das dimensões, né? No caso, as dimensões é largura, comprimento, altura. Vocês estão ligados, né? Então vamos lá. Seguinte, o que acontece? O pessoal, quando um produto chega, no caso, o pessoal comprou um produto. Esse produto chega no agente de compras. Vamos supor que eu comprei esse tênis aqui. Eu tô com um tênis aqui, tá? Eu tô com o Mocha Azul aqui. É o tênis que eu peguei primeiro ali, o Jordan. É o pé certo? Tá, esse daqui é o pé certo. Eu não quero mostrar o outro pé. Será que dá pra mostrar, né? Tanto faz, não muda nada.
enfim. Esse daqui é o Jordan, tá? Comprei. Então o que acontece? Quando o produto chega no CSS BY ou em algum outro agente de compras, ele é pesado. Depois eu falo sobre os problemas de pesagem, tá? Eu vou falar sobre isso mais depois, eu falo sobre esses problemas de pesagem, porque daqui a pouco no vídeo eu vou dar uma coisa que aconteceu que muita gente não está familiarizada, que acha que é um assalto, e eu quero usar de exemplo um erro de pesagem que aconteceu no CSS BY, que a pessoa falou que ela foi roubada por conta disso, mas eu vou mostrar que na verdade a pessoa não foi roubada, tá bom? Mas vamos lá, vocês não concordam comigo que o produto chegou lá no armazém, pegar um Jordan aqui, vou pesar, sei lá, 1.300 gramas, não sei quanto que pesa um Jordan 1, tamanho 40, com caixa, mas acho que é na casa dos 1.200 gramas. O produto chegou e ele tá aqui. Agora, vocês não concordam comigo que uma coisa é esse peso aqui e a outra coisa é o peso desse produto? Depois que ele for colocado dentro de uma caixa com plástico bolha, por exemplo, essa caixa que eu recebi, por exemplo, eu recebi o tênis dentro dessa caixa. Foi uma compra local, uma compra aqui do Brasil que eu fiz, e foi colocado plástico bolha na caixa do tênis, e o tênis com o plástico bolha foi colocado dentro daquela caixa. Vocês não concordam comigo que uma coisa é o peso desse tênis aqui e a outra coisa é o peso desse tênis com um plástico bolha em volta e dentro de uma double box para proteger a integridade da caixa? Vocês não concordam comigo que são dois pesos e duas medidas diferentes? Porque, por exemplo, olha aqui, eu vou colocar uma em cima do outro. Você não concorda comigo que a dimensão da altura dessa caixa aqui, ó, sei lá, é isso aqui, enquanto que aqui vai dar tipo 1,5, vai dar bem mais, vai dar tipo o dobro, sei lá. Então, mesma coisa, comprimento. Repara que essa caixa de baixo ela é mais comprida, né? Ela é mais comprida, ela é mais alta. Então, tipo assim, o que acontece? Tem essa diferença de peso e de medida. Agora, para um frete peso puro, se você vai despachar isso aqui pesa 1.200. E se você despachar isso aqui pesa 1.200. Num frete peso puro, contanto que, claro, isso daqui respeite as medidas do frete, porque se você entrar no site do CSS BY, qualquer coisa o editor coloca aí. Lá no frete ele diz, o comprimento máximo para alguma lateral é tantos e a soma de todas as laterais não pode exceder tantos. 90, sei lá quanto que é, 70, depende do frete. Agora, se ambos os pacotes estão dentro dessa medida, para um frete peso puro, tanto esse pacote de 1.200 quanto esse pacote de 1.200 vai ser custado exatamente o mesmo valor. Agora, para um frete volumétrico, se isso aqui pesa 1.200 e se isso aqui pesa 1.200, irmão, esse frete aqui pode custar 200 ou a mais, 100 ou a mais, dependendo da regra de cobrança, do cálculo de cobrança que a empresa logística determinar, ou inclusive, né, o fator de cubagem, várias coisas podem interferir, mas isso daqui vai ser muito maior. Gui, por que as empresas cobram volumetricamente? Às vezes, quando você pega um envio volumétrico, dependendo da empresa, geralmente eles fazem um esquema volumétrico para compensar mais o envio. Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui dentro dessa caixa, daqui é uma caixa do celular, mas vamos supor que aqui dentro eu tô transportando, sei lá, um monte de bateria, uns 3, 4 power banks. E essa caixa pequena pese, tipo, quase 2 quilos, porque é um monte de power bank aqui dentro. E isso aqui eu tô transportando literalmente uma caixa de isopor, entendeu? Ou um origami, sei lá, alguma coisa, alguma maquetezinha, algo que seja bem leve, mas que tenha que ter um cuidado e tenha que ser uma embalagem grande. Isso daqui, para transportar, vai ser muito mais caro do que isso daqui. Porque você não concorda comigo que se a empresa quiser transportar aqui, vamos supor que aqui dentro tenha 4 baterias. Você não concorda comigo que no mesmo espaço que a empresa consiga despachar isso daqui, você não concorda comigo que ela consiga despachar, tipo, sei lá, 4, 4, 4, 4, 4, 4... Cara, vocês não concordam comigo que a empresa consiga despachar, sei lá, 50 baterias? Então, tipo assim, por isso que geralmente nos envios volumétricos as medidas importam. Porque é com base nessas medidas, é com base nessa cubagem que a empresa vai saber quanto de carga ela consegue transportar. Porque para ela é muito mais valioso para ela transportar, por exemplo, múltiplas baterias do que ela transportar a porcaria de uma caixa vazia contendo uma escultura, um origami, uma maquetezinha, uma caixa de isopor, entendeu? Porque, pô, os caras vão conseguir transportar 4 caixas de isopor, sendo que no mesmo lugar ela poderia transportar mais de 200 baterias, entendeu? Então, por isso que é importante essa questão do envio volumétrico, por isso que eles prezam tanto pelas medidas. Agora, Gui, como é que funciona essa questão da cobrança no sistema? O que acontece? Voltando aqui, foi o que eu falei agora há pouco. Vocês não concordam comigo que esse tênis aqui, esse Mocha Azul, ele pesa lá, sei lá, suas 1.200 gramas. Quando eu colocar o plástico bolha aqui, quando eu colocar dentro de uma caixa a mais, uma embalagem a mais, o peso desse produto, não só o peso, mas a medida não vai aumentar? Então o que acontece no sistema dos agentes de compras? Claro, cada agente de compras tem seu sistema. Mas se você pegar, por exemplo, o caso de um agente de compras, na hora de você enviar, você vai estar pegando os pesos do produto e somando. Então, se o peso do produto é 1.200 gramas, na hora do envio você vai pagar 1.200 gramas. Só que após o produto ser embalado, o pacote vai, por exemplo, para 1.350 gramas. E você vai ter que pagar essa diferença
no frete peso puro, você vai pagar a diferença das 150 gramas. Só que se for um pacote volumétrico, as medidas vão ser muito mais diferentes, né? As medidas vão ser muito maiores. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui no meu computador aqui o OBS, eu vou gravar a tela, porque eu quero mostrar para vocês um cálculo que eu vou fazer. Eu vou fazer um cálculo aqui para mostrar para vocês do cálculo de peso no CSS BY, tá? Então vamos lá. Bom, tô gravando aqui a tela do computador, talvez vocês estejam vendo. Eu vou colocar o mouse aqui em cima em Resources, que seriam os recursos, Cost Calculator, tá? Aqui eu vou colocar o peso zero, que foi o que eu pedi pro editor mostrar antes. Vou colocar no Brasil e vocês vão reparar que aqui tem todos os fretes. Aqui eles têm, ó, Pure Weight, Volumetric, alguns aqui não informam, Volumetric, Pure Weight, aqui, ó, alguns informam, alguns não informam. Quando eu clico aqui na setinha para baixo, eu consigo ver as informações a mais do frete. Por exemplo, o frete é volumétrico ou Pure Weight? Esse aqui é peso atual. Agora, se eu venho aqui, por exemplo, nesse daqui que é volumétrico, clico, ele é o quê? No caso, volumétrico ou pure? No caso aqui, olha o que diz. O maior de qualquer um, o maior deles. Então, se o peso volumétrico for maior, ele vai considerar o peso volumétrico. Se o peso puro for maior, ele vai considerar o peso puro. Por exemplo, supondo que você vai despachar uma caixa vazia dessas medidas aqui. E por outro lado, você vai despachar uma caixa igual a essa, socado de bateria. Você não concorda que o volume do pacote, as dimensões vão ser as mesmas, só que um deles vai ser muito pesado? Então, nesse caso, como o outro é mais pesado, é esse peso que vai valer. Agora, se essa caixa for uma caixa maior como a de papelão, aí o volume vai ser maior. Então, no caso aqui, geralmente todos os fretes são volumétricos, são assim, e isso é a norma padrão mundial. O maior deles é o que vai ser cobrado. Daí aqui diz, peso volumétrico é calculado por largura, x comprimento, x largura, x altura, divididos por 8.000. Pure weight é medido apenas pesando, tá? Daí aqui diz as medidas, ó. A medida de qualquer uma das laterais não pode ser nenhuma das laterais pode ser maior do que 70 centímetros. E a soma de todas as laterais não pode exceder 200 centímetros. São as regras, por exemplo, de restrições de tamanho, para você não despachar a porra de uma porta, por exemplo. Mas o que eu quero mostrar para vocês, vamos supor que eu quero despachar um Jordan, tá? O peso aqui eu vou colocar vamos supor que ele já tá embalado bonitinho. Vou colocar aqui 1.350 gramas. Aqui estão o peso dos fretes. Por exemplo, no frete volumétrico, ele está custando 191 yuan. Vocês estão vendo, 191 yuan. Só que agora vamos colocar umas medidas aqui, eu nem sei quanto que mede uma caixa de tênis, mas vamos colocar aqui o comprimento é 25, a largura, vamos colocar 20 e a altura é 20 também. Aqui eu acho que é 30, né? 30 por 20 por 20. Vamos colocar isso, 30 por 20 por 20? Repara que o JD volumétrico estava 191. Agora, colocando essa estimativa, ele já foi para 202, entendeu? Agora, vamos supor que eu vou despachar uma outra coisa maior, ela é mais achatada, não sei, enfim, e uma das laterais foi para 40. Mesmo peso, só que aqui aumentou 10 centímetros. Ele vai de 202 para 250. Mesmo peso, apenas uma diferença de 10 centímetros já aumentou 50. Entende, pessoal? Então, é isso que acontece no volumétrico. O volume importa, entendeu? Então, por isso que você vai despachar por algum frete volumétrico, tenta tirar a embalagem se você puder. Abre mão de alguma caixa, abre mão de alguma coisa. É roupa, coloca a embalagem a vácuo, entendeu? Você vai poupar tamanho no pacote. Beleza? Agora, saindo dessa parte aqui, voltando aqui para a parte do vídeo, tá? Vamos voltar aqui. Já mostrei o que eu queria mostrar. O que acontece? Seguinte, uma coisa que acontece, voltando na parte da gente de compras, você só consegue ter acesso às dimensões do pacote quando o pacote é embalado, quando ele é medido. Porque após eles embalarem o pacote, ele vai ser medido, entendeu? Então, por exemplo, se eu pegar uma fita, eu consigo medir aqui o pacote já embalado. Só que enquanto o tênis está aqui, eu não consigo ter uma estimativa, porque eu não sei quanto de proteção vai ser colocado, eu não sei qual que vai ser a embalagem de envio que vai ser colocada. Então, a parte do volume só vai ser descoberto quando você for enviar o pacote. Aí que entra uma parada que praticamente todos os agentes de compras oferecem, que é o quê? É o reensaio, tá? Para você saber, no caso do CSS BY, quando você vai despachar um pacote, quando você tá lá na tela de envio, eu vou até abrir o meu CSS BY aqui para mostrar para vocês, pra eu ir falando, qualquer coisa eu mando o print pro editor colocar na tela, mas depois que você selecionou o teu produto, que você quer enviar, você clicou lá no botãozinho verde, né, enviar os produtos, aí vai ter os produtos, lá você seleciona se quer com caixa, sem caixa, você seleciona o teu endereço, e depois que você selecionou o teu endereço, abaixo do seu endereço e antes de você selecionar o frete, tem um botão reensaio. Para quem não sabe o que é o reensaio, é basicamente o CSS BY embalar o seu pacote sem fazer o envio. Eles só vão embalar o seu pacote. Se eu não me engano, o reensaio custa 5 yuan. O reensaio acho que tá custando 5 yuan. Aqui, pelo menos pra mim, tá aparecendo 5 yuan. Eu acho, tá? Tá custando 5 yuan. Não sei quanto que tá custando o reensaio, tá? Não sei quanto tá custando, porque o meu ele tá aparecendo outras cobranças aqui a mais. Aqui eu acho que é o service fee dos produtos em si. Mas enfim,
tem um reensaio. E no caso do reensaio, eles vão embalar o seu pacote, mas não vão enviar. Porque assim você consegue saber exatamente a medida do seu pacote antes de enviar. Aí vamos supor que eles embalaram, você colocou essa caixa aqui e por conta dessa caixa, você falou, porra, cara, as medidas estão muito grandes, achei ruim. Você manda mensagem e fala, ó, reembala de novo o pacote aí, mas tira tal embalagem. Aí eles vão reembalar de novo, dar as novas medidas, dar o novo peso para você, enfim, saber o peso do pacote e as medidas do pacote. Então já aconteceu comigo, por exemplo, de eu querer despachar tênis num pacote no envio volumétrico, e eu vi que tava muito pesado, daí eu falei, ó, seguinte, arranca aquela coluna de ar. Pra quem não sabe aquela coluna de ar, eu não tenho nenhuma ali pra mostrar, mas na verdade eu tenho uma. Tá lá em cima, aqui onde meu dedo tá apontado, a câmera não vai focar. Mas entre a coisa do Ben Jerry's e o outro tem que é aquela coluna de ar, que é tipo uns bolsão de ar. Falei, ó, pega esse bolsão de ar, arranca, porque ele aumenta alguns centímetros no pacote, troca por plástico bolha apenas no tênis e joga a caixa do tênis fora. Cara, só nessa brincadeira de tirar a caixa do tênis, de tirar a caixa do produto, cara, reduziu, tipo, no frete, assim, reduziu mais de R$100 na diferença total, porque tinha mais coisa no pacote também, mas eu falei, ó, pras roupas, coloca a roupa tudo dentro do negócio, embalagem a vácuo. Isso aconteceu na época, que foi a época do JW, foi a época do CN Line, eu não me lembro qual que foi a época, mas teve algum frete no CSS BY, era o... Como que era o nome daquele outro frete que a gente tinha, mano? Que depois ele virou volumétrico, que o rastreio era LBSE, que acabava com SE, que depois ele foi abandonado do CSS BY porque ele virou volumétrico. Não vou me lembrar o nome do frete, alguém comenta aí qualquer coisa. Mas esse frete ele era peso puro e de repente virou volumétrico. E eu tive que enviar um produto por esse frete depois da mudança pra ele ser volumétrico. E daí aconteceu basicamente isso. Basicamente eu tive que falar pros caras, ó, arranca a caixa fora e tal. As roupas que tinha no pacote, eu falei, cara, pega essas roupas, embalem a vácuo as roupas, peguem o tênis, como o tênis não poderia ser embalado a vácuo porque ele ia chupar inteiro, e era um tênis de couro, o couro ia ficar marcado, eu falei, ó, pega o tênis, embala ele, eu usei o campo de observação na hora do envio, utilizem esse campo de observação, eu coloquei lá no campo e falei, ó, as roupas, por favor, coloquem ela na embalagem a vácuo, e o tênis, removam a caixa, removam a coluna de ar, removam o coisa e deixa só um plástico bolha. Cara, só essa mudança, o peso ficou praticamente o mesmo. Deu uma diferença de tipo 100 gramas no peso, 150 gramas, que foi só a caixa do tênis que foi embora. Porque daí os caras tiveram que pegar aquela embalagem plástica mais reforçada, que é a embalagem do vácuo, né? Então acabou que só reduziu pouca coisa, que foi a diferença do peso da caixa do tênis, que foi tipo 100 e poucas gramas. Mas só essa diferença de 100 e poucas gramas, o que perdeu no volume, cara, foi mais de R$100, R$150 que eu economizei. Então, frete volumétrico, infelizmente, você tem que... Cada centímetro conta, tá bom? Agora, vamos lá. Eu quero contar o relatório, um relato de uma pessoa que mandou aí no coisa do Discord da Fugazi, que falou que ela foi assaltada pelo CSS BY, e eu quero comentar sobre isso. Então, vamos começar. No caso, o que eu vou contar aqui vai ser bem resumido, tá? Se vocês quiserem ler, esse tópico tá lá aberto, lá na aba de pacotes recebidos. Se o usuário não apagou, tá lá ainda, mas você vai entender um pouco do contexto aqui. Basicamente, o usuário fez um post falando que ele queria alertar da má-fé do CSS BY e tal, que o CSS BY pesou o MacBook dele em 2.368 gramas. Aí na tela vocês vão estar vendo o print do MacBook. Esse print foi o próprio usuário que postou lá no Discord. Do MacBook Pro pesado em 2.368 gramas. Eu tenho um MacBook, ele não tá comigo, acho que tá lá no carro o MacBook. Eu tenho um MacBook 13 polegadas igual dele, cara, MacBook não pesa mais de 1,5 kg. Não pesa, cara, é bem levinho. Então, claramente, o CSS BY pesou errado. No caso desse peso do CSS BY, a pessoa que fez a pesagem, ela pesou o produto com a embalagem local. Quando o produto chega na CSS BY, em todos os outros agentes, obviamente, ele chega embalado, ele chega de transportadora. Então ele não vai o produto não vai chegar no pelo assim, não vai. Ele vai chegar dentro de uma caixa de celular, por exemplo, um celular vai chegar dentro de uma caixinha. Se não for a caixa original do celular, vai ser uma caixa semelhante a essa, bem embaladinho, bem fechado e tal. E às vezes, alguns funcionários do CSS BY estão colocando a porra da embalagem na balança. Por exemplo, o editor, vai na aba anúncios lá do Discord e coloca a filmagem da tela aí, que eu usei de exemplo o watercooler de um cara. Tem uma filmagem que eu coloquei, com a coisa do editor coloca na filmagem, a diferença de peso, que tipo foi meio quilo de caixa, porque o funcionário do CSS BY tinha incluído a caixa na pesagem. Eu já conversei com eles falaram que eles vão instruir, não são todos os funcionários do CSS BY que fazem isso, mas tem alguns que não foram treinados corretamente, que estão colocando essa caixa. Eles já foram instruídos, já estão conversando para evitar que isso aconteça no futuro, tá bom? Só que o que aconteceu no caso dessa pessoa que fez essa reclamação? Ela despachou um pacote, tá? Esse pacote aí pesou em 2.800 gramas,
né? Eu coloquei o coisa, né? Basicamente, o pacote dele, como vocês podem ver no print, tem 4 produtos. AirPods Pro 2, AirPods 4, MacBook e um relógio suíço. E a soma desses produtos dá 2.800 gramas. Só que a gente sabe que essa soma tá errada, porque os caras pesaram só o MacBook em 2.300 gramas. Então, se a gente desconsiderar todo aquele peso extra do MacBook, a gente tá falando aí de umas 700, 800 gramas só de embalagem. O que eu vou ser bem sincero, eu não duvido, tendo em vista que no caso desse MacBook, pelo que eu conversei com o pessoal do CES Buy, eles falaram que tinha 2 caixas. Uma caixa era a caixa que o MacBook tava, e a outra caixa era a caixa que os carregadores, as coisas do MacBook estava, mais uma proteçãozinha. E se duvidar, velho, tanto a caixa do carregador quanto a caixa do notebook estava dentro de uma outra caixa de envio. Então eu não duvido nada que tenha sido pesado essas 3 caixas para dar essa diferença de 800 gramas, entendeu? Só que, claro, o pacote, o editor com a coisa da Zoom, vai ter o peso total, olha, 2.823 gramas. A gente sabe que isso não é o peso dos produtos. Porque, voltando ao que eu falei antes, quando a pessoa vai despachar o pacote, antes do pacote ser embalado, você só vai estar pagando o peso puro. Tanto é que se você pegar essa outra foto aí que vocês estão vendo agora, que é a tela do produto no sistema do CSS BY, vocês vão ver o quê? Vocês vão ver que o produto, o peso, vocês vão ver que tem 2 pesos, um do lado do outro. Um que é o weight e o outro que é o actual weight. Qualquer coisa o editor deve estar dando um zoom aí. E o peso que ele pagou foi 2.823. Que foi a somatória de peso dos 4 produtos do pacote. E o 2.820 é o peso atual. Qual que seria esse peso atual? O peso após toda a embalagem. Então, tipo assim, vocês vão falar, porra, Gui, como assim? Como que os caras removeram todo aquele excesso de peso do MacBook, da caixinha do carregador? Bom, vocês veem aí o QC do produto, tá? Aí vocês estão vendo o QC do produto, é do MacBook, repara que do lado do MacBook tem uma caixinha marrom. Pelo que o pessoal do CES Buy me falou, ele foi pesado na balança o MacBook junto com as caixas extras, com as caixas marrom, com a outra caixa do MacBook e tal, por isso que deu essa diferença. Mas fala, tá, quando ele foi enviado, ele não foi enviado com todas essas caixas extras. Como é que o peso se manteve o mesmo? Porque basicamente o usuário em questão, na hora do envio, ele não solicitou o envio por uma caixa de papelão como essa, ele solicitou o envio só com plástico bolha. Só que lá na aba de mensagens, vocês estão vendo aí a conversa, a primeira mensagem que ele mandou pro suporte foi o quê? Eu quero enviar numa caixa. Então essa caixa aí é o peso que entrou. Ou seja, saiu o peso extra do MacBook, saiu aquela caixinha marrom, saiu aquele peso extra do MacBook, só que entrou o extra do peso da caixa de envio. Se vocês olharem nessa foto aí, que é a foto do produto embalado, que tem ali em cima, vocês vão estar vendo em cima, 2.820 gramas, aí tem as medidas, que é 42 por 33 por 23, e aquela foto embaixo na direita, que o editor tá dando zoom aí agora, é a caixa que foi embalada, é uma puta caixa de papelão. E levando em conta que é uma caixa para transportar apenas produtos eletrônicos, o CES Buy não ia colocar uma caixinha fina, ia ser uma caixa boa, uma caixa grossa, com proteções dentro. Então, por isso, ou seja, aquele peso que estava errado do MacBook, ele foi roubado? Não, ele não foi, ele foi removido. Só que como na hora do envio entrou uma caixa de papelão grande, o peso praticamente não mudou, porque saiu 2, 3 caixinhas pequenas e entrou uma caixa grande no envio, porque todos os produtos estavam dentro dessa caixa grande, né, compactados ali com suas proteções. Então por isso que não deu essa diferença de peso. Porém, agora aqui entra a parada do volumétrico. Vocês lembram quanto que foi que a pessoa pagou no envio? Ela pagou referente a 2.823 gramas, e do lado disso, na esquerda do 2.823, você vê o método de envio, JD, volumétrico tal, e na esquerda disso 349, que foi o preço que ele pagou pelo envio. Só que se a gente entrar na calculadora do CSS BY e colocar 2.823 gramas, não colocar nenhuma medida, como vocês vêem na foto, e apertar para calcular, qual que é o preço que dá do frete volumétrico para isso? 349. Só que e se agora a gente pegar o preço, colocar o peso, colocar o peso certo de 2.820 gramas e acrescentar as medidas do pacote? O pacote dele vai para 464,5. Ou seja, 115 yuan de diferença só por causa das dimensões do pacote. Dimensões essas que só foram descobertas depois que o pacote foi embalado. Entendeu? Tanto é que se você olhar as mensagens que o usuário trocou com o CSS BY, o CSS BY falou, cara, esse pacote excede, né? Vocês estão lendo ali, vocês estão lendo aí a conversa. Esse pacote excede o máximo, o peso limite máximo do método de envio. Daí o usuário fala, cara, não tô entendendo, meu pacote pesa menos de 3 kg. Por que não pode ser enviado? E de fato, o pacote dele pesa 2.820. Só que o CSS BY respondeu embaixo, nesse método de envio é calculado o frete volumétrico. E o seu frete volumétrico deu 3,98 kg. Por causa das medidas, o fator de cubagem do CSS BY é 8.000. Então vocês fazem, olhando a medida do pacote dele, que é 42 por 33 por 23, dividido pelo fator de cubagem, o pacote dele vai para 3,98 quilos, que é
o volume, a cubagem, o peso dele, né, volumétrico. E no caso, o CSS BY falou, a diferença extra que tem que ser paga pelas medidas é 115,5 yuan. Daí o usuário falou, tá, mas o peso real não é 2.800 gramas? Sim, o peso real é 2.800 gramas, e se esse envio fosse peso puro, você teria que ser cobrado 2.800 gramas. Só que como esse teu envio é volumétrico, as 2.800 gramas não importam, porque o seu cálculo de cubagem deu 3,98 quilos, entendeu? Então, tipo assim, lembra que lá naquele aviso do negócio do CSS BY diz lá, o maior dos números. Então, se o teu peso maior for o peso puro, vai ser cobrado o peso puro. Se o teu peso maior for o volumétrico, vai ser cobrado o volumétrico. No caso desse envio, o peso puro dele dá 2.800, mas o peso volumétrico dá 3,98. E essa diferença das 2.800 gramas que ele pagou antes para depois as 2.820 gramas, só que considerando a cubagem, é uma diferença de 115 yuan. E essa é a diferença que o CSS BY pede depois. Entendeu? Então, no caso desse usuário aqui, e no caso de muitos outros usuários que eu verifiquei que as pessoas falaram, fui roubado. Galera, eu puxei todos esses prints que vocês viram aí, prints de sistema, eu puxei. Ele não foi roubado, tá? Porque o que ele foi cobrado a mais e o que eu falei, né, que eu analisei pacote de outros usuários, ninguém nunca foi roubado. Agora, vamos lá. O CSS BY, ele erra na pesagem. Isso é um fato. Não são todos os funcionários do CSS BY que erram na pesagem, mas existe sim alguns funcionários que durante a pesagem do produto, eles estão, por exemplo, vamos supor que esse daqui foi o pacote que o tênis chegou lá no CSS BY, tá? Vamos supor que a minha mão é a balança. O que é o certo eles fazer? Peso do produto com caixa, tá? Concorda comigo? E vamos lá, tem o peso do produto aqui, o tênis aqui na mão, peso do produto sem a caixa, certo? Agora, o extra lace provavelmente estaria junto, tá? Que é o produto sem caixa, e daí coloca o tênis dentro, e é o quê? Peso do produto com caixa, certo? Só que alguns funcionários do CSS BY fazem o quê? Peso do produto com caixa. E essa daqui não é uma caixa do produto, é uma caixa que o produto foi enviado, uma caixa, enfim. Então, tipo assim, pessoal, é um fato o pacote, tipo assim, a pesagem do CSS BY em alguns casos está errando. Mas eu, sem exceção, todo o pessoal que abriu o ticket ali pra conversar comigo, todo o pessoal que eu vi lá no Discord relatando, vocês podem ver, sempre que alguém faz alguma coisa lá na hora de compras, de pacotes recebidos, de review, pô, CSS metendo louco, CSS BY, essa pesagem tá certa, fui assaltado pelo CSS BY. Todos eu peço pros usuários, me passa o ID do pacote, me passa o ID do produto e tal, eu verifico. No final, após o produto ser embalado, ninguém foi roubado. Não teve um centavo a mais que o CSS BY cobrou indevidamente. Agora, vamos lá. Pode acontecer. Isso não só com o CSS BY, que até quando eu usava o Super BY já aconteceu comigo. E isso eu já vi acontecendo com outros agentes. Uma pessoa, inclusive, me reclamou recentemente, mas eu não vou falar o nome da pessoa e o agente que ela utilizou. Que, por exemplo, isso pode acontecer e eu já vi relato tanto no CSS BY quanto com outros agentes. Você fala, envia sem caixa. E daí o que eles fazem? Eles enviam com a caixa normal. Ou você fala, eu não quero que o meu tênis venha com caixa. Eles vão lá e enviam o tênis com caixa. Se você recebeu o produto com caixa e você, na hora das observações de envio, você falou sem caixa, você deve entrar em contato com o agente que você utiliza e solicitar o reembolso desse peso extra. Você deve, tá? Mas agora, do que o pessoal tá falando, porra, Gui, fui roubado. Porra, Gui, essa pesagem do CSS BY, os caras estão metendo louco, os caras estão colocando 600 gramas a mais na pesagem só pra depois cobrar no envio e pronto. Até, por exemplo, no caso desse usuário em questão, foi até engraçado, porque a pesagem do produto final deu 2.820 gramas. E a pesagem do pacote inicialmente foi 2.823 gramas, ou seja, não deu diferença de peso. Então a impressão que você olha, a impressão que você tem é que de fato o CSS BY roubou essas gramas a mais aí do pacote. Mas não foi, porque o peso extra que saiu do MacBook foi o peso extra que entrou naquela embalagem de papelão aí, reforçada na hora do envio que o editor tá colocando na tela. E eu, que nem eu falei, analisando todos os casos, o que acontece que o pessoal fala que tá sendo roubado, cara, na maioria esmagadora dos casos, quando o pacote é embalado e despachado, não tem nada de roubo. A cobrança do sistema foi normal, foi correta. E todo o peso extra que é cobrado anteriormente ali, que é colocado por engano na balança, esse peso extra, ele na hora do envio, ela é corrigida. Não é que as pessoas estão sendo roubadas, é que as pessoas não entendem o que é cubagem, não entendem o que é um envio volumétrico e não entendem que de fato uma diferença de 5, 10 centímetros pode resultar em mais de R$50 de cobrança adicional depois. Por isso que eu falo, você vai utilizar envio volumétrico, faça o reensaio, tá? O reensaio, basicamente, eles vão cobrar lá seus 1 yuan, nem sei quanto que custa, para eles fazer todo o trabalho de reembalar o pacote e fazer qualquer alteração que você pedir do envio. Por exemplo, você colocou lá, fez o reensaio, olhou as medidas e falou, caraca, vai ficar muito caro para eu despachar esse pacote. Então você fala, não,
remove essa embalagem, remove essa caixa, faz isso, faz aquilo, entendeu? Então é para isso que serve o reensaio. E nem eu falei, eu nunca fui de falar sobre isso, ensinar sobre isso, porque eu não utilizo envio volumétrico, e na época que eu gravei os cursos tutoriais, ninguém utilizava envio volumétrico. Isso é algo mais recente, então só para ficar claro. Agora, vamos lá, uma coisa que eu preciso dizer, todo esse pessoal que tá falando que foi roubado, tenta analisar o que aconteceu, tá? Tenta entender aonde que veio essa cobrança extra, porque igual no caso desse cara, até voltando ao print aí, eu vou pedir o editor colocar, qual que foi o valor que o usuário pediu? Quer dizer, qual foi o usuário, o valor que a CSS BY pediu ao usuário? 115.5 yuan. Olhando a calculadora, o editor aí colocando na tela, a primeira foto aqui do lado que vocês não estão vendo aqui, em cima da minha mão, mostra o quê? O peso do pacote sem nenhuma dimensão, 349 yuan. E agora aqui, o peso do pacote, 2.820 gramas, com as dimensões, 42, quanto que deu? Deu os 464,50. De quanto que é essa diferença? 115,5. Ou seja, a impressão que o usuário teve, ela olhando é o quê? Porra, o meu MacBook, lá na hora que eu enviei, tudo pesou 2.820 gramas. Na hora que eu fui embalar o pacote continua nas 2.800 gramas. E eles querem cobrar mais 100 yuan. O peso continua o mesmo. O peso continua abaixo dos 3 quilos. E os caras querem 115 yuan. Porra, tô cansado disso, o CSBY tá roubando. Só que não é bem assim. Teve as medidas. Esse 115 é a diferença do peso puro pro volumétrico. Saiu aquele peso extra do MacBook, mas a primeira mensagem que o usuário mandou no atendimento foi solicitando uma caixa extra. Novamente, teve erro de pesagem do CSBY? Com certeza teve, os caras têm que arrumar essa porra, entendeu? É raro de acontecer isso nos outros agentes, eu nunca vi pelo menos. Eu só vi uma vez em um outro agente. Mas assim, no CSBY isso tá bem comum de acontecer. Novamente, isso não é algo que reflete no preço final que você paga, até porque na hora do envio essa embalagem extra, esse erro aí, ela é removida essa embalagem na hora do envio, então o peso ele é corrigido. Só que às vezes você acaba pagando mais para enviar o pacote e depois esse extra acaba voltando, então você fica com dinheiro preso no CSS BY. Então é um erro, na minha opinião, meio que admissível, inadmissível. Então eu acho que eles devem arrumar essa parada de pesagem, mas o que o pessoal fala que está sendo roubado, na verdade, é o funcionamento do envio volumétrico. Então é basicamente isso. Se vocês têm qualquer outra dúvida, qualquer reclamação, qualquer correção, qualquer coisa a mais, coloca aqui embaixo, tá? Eu pretendo fazer um outro vídeo parte 2, falando sobre frete volumétrico, que no caso eu vou fazer o envio de exemplo e eu vou utilizar o sistema de reensaio. Eu intencionalmente vou comprar algum produto aqui, eu vou manter as caixas e eu vou pedir para fazer um reensaio do produto antes de enviar, para a gente pegar as medidas e o preço, e depois eu vou no reensaio solicitar para eles removerem todas as caixas para a gente ver a diferença que vai dar. Então vai ser um vídeo bem legal, e claro, coloca qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa aí, que na parte 2, quando eu for fazer esse experimento, eu junto já respondo as dúvidas, tá? Mas só para deixar claro, pessoal, você recebeu um pacote, se você recebeu com embalagem a mais, com coisa que você não queria, com coisa que você não pediu, independente do agente que você usa, você deve reclamar. Agora, antes de falar que o agente A roubou você, né, que o CSBY roubou você, que o SuperBY roubou você, ou que o tal roubou você, eu não vou citar o nome, analise bem o que tá acontecendo. Porque, inclusive, essa reclamação que eu recebi do outro agente de compras, o cara tava reclamando sem sentido, porque foi uma cobrança simples de envio volumétrico, entendeu? E ele falou que esse outro agente também estava roubando ele. Então vamos lá, né, pessoal? Temos que analisar tudo, fechou? Mas o vídeo de hoje foi esse. Qualquer dúvida só vocês comentarem aí. É isso. Desejo a todos vocês um ótimo dia e até mais.